dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mais uma vez de tantas. Meu nome é Felipe e sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vou começar o capítulo 4 da Era das Revoluções do Hobsbawm, parte 1. Como tem muita informação, aquele esquema que eu faço sempre, né? Quando as partes dos capítulos têm muita informação, eu divido em 2 vídeos. Então eu vou dividir, mais uma vez, em 2 vídeos, com o início da parte 1 e no próximo vídeo a conclusão. Tranquilidade? Para você que caiu aqui de paraquedas, o resumo que eu faço está aqui na minha frente, eu vou ler e vou comentar algumas partes. E o ritual de todo vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Se você está curtindo o conteúdo, deixa aquele like maroto que dá mó moral para mim. Se você quiser fazer um comentário, ajuda também muito, concordando comigo, discordando, principalmente discordando, porque os estudantes precisam de pontos de vista diferentes para poder fazer um comparativo e chegar às suas próprias conclusões. Cara, comenta aí porque é importante pra cacete. Sem mais delongas, vou começar o resumo do capítulo 4. O capítulo 4 trata das guerras na Europa no período napoleônico. Falar também um pouquinho sobre outras guerras, mas é só uma leve pincelada. Tranquilo? Então, simbora. De 1792 a 1815, houve guerra quase que ininterrupta na Europa, em combinação ou simultaneamente com outras guerras fora do continente. Logo no começo a gente já viu que o bagulho é doido. De 1792 até 1815, teve guerra o tempo inteiro e o pau torando em tudo quanto é que é canto. 2 tipos muito diferentes de beligerantes confrontaram-se durante aqueles 20 anos. Os poderes e os sistemas. A França, como Estado, com seus interesses e aspirações, enfrentou e aliou-se a outros estados do mesmo tipo. Mas, por outro lado, a França, como revolução, inspirava os outros povos do mundo a derrubar a tirania e abraçarem a liberdade, sofrendo, em consequência, a oposição das forças conservadoras e reacionárias. Sem dúvida, depois dos primeiros anos apocalípticos de guerra revolucionária, a diferença entre estas 2 linhas de conflito diminuiu. Cara, então vamos lá, né? Durante esse período de guerra, onde o pau quebrou em toda a Europa praticamente, né, tiveram 2 poderes que foram, como diz aqui, né, os tipos diferentes de beligerantes, né? Beligerantes a galera que está em guerra, né? Os poderes e os sistemas, né? E a França, ela tinha interesses e aspirações, né, como um Estado. Ela enfrentou e também se aliou a outros estados, né, que tinham os mesmos tipos de interesses que ela, né? Tudo na base de um jogo de interesse, né? Aí tu pergunta, pô, se o cara tem o mesmo interesse que eu vou me defrontar com ele ou eu vou me aliar? Sim, isso pode acontecer e a França fez isso. Só que como revolução, cara, a Revolução Francesa inspirou uma galera pelo mundo afora. Então, bem ou mal, cara, os caras acabaram se tornando uma espécie de referência, né, na luta contra a tirania dos reis. Isso já venho falando constantemente nos demais vídeos, né? E no finalzinho aqui diz, né, sem dúvida, depois dos primeiros anos apocalípticos de guerra revolucionária, né, a guerra de Revolução Francesa inspirou uma parada apocalíptica, todo mundo se levantando, todo mundo querendo derrubar rei, pau quebrando tudo quanto é que é canto, né? A diferença entre essas 2 linhas, quais linhas? Os poderes e os sistemas, né? O conflito entre eles diminuiu, né? Passou a ter um balanço, mas primeiro o pau torou firme em tudo quanto é que é canto. Ao final do reinado de Napoleão, o elemento conquista e exploração imperial prevalecia sobre o elemento libertação, sempre que as tropas francesas derrotavam, ocupavam ou anexavam algum país. E assim, a guerra internacional ficava muito menos mesclada com a guerra civil internacional. Porra, irmão,
Teve um vídeo anterior, agora não me recordo qual é, tá na playlist aí, que eu falei a respeito da imagem de Napoleão no final, no fim das contas, né, ter sido de conquista, de expansão muito mais significativa do que a ideia de libertação, né? Napoleão é um trecho bem crítico, né, que fala que ele acabou, entre aspas, sujando toda aquela beleza, né, todo aquele idealismo da Revolução Francesa, né? E esse parte desse parágrafo, né, afirma isso muito bem, né, que ao final do reinado de Napoleão, ó, o elemento conquista e exploração imperial prevalecia sobre o elemento libertação. Sempre que tropas francesas derrotavam e ocupavam, né, os demais países. Então, cara, a coisa acabou se tornando muito mais, por um lado, de se expandir, de conquistar, né, tá aqui, exploração imperial, do que aquela coisa mágica, né, da libertação dos povos perante a tirania. No fim das contas, né, acabou prevalecendo, né, como diz aqui, o elemento conquista e exploração imperial. Por outro lado, os poderes contra-revolucionários estavam prontos a negociar a paz sem se colocar como a luz entre a escuridão. Porque, na moral, foi isso que acabou sendo crucial para os países, né, para os demais países que fizeram levantes contra a monarquia, verem a França, né? A França acabou se tornando uma espécie de referência na libertação contra a tirania dos reis. Teve inúmeros lugares que inclusive acabou a escravidão e tudo mais, né? Só que a contra-revolução eles estavam prontos para negociar a paz sem se colocar, né, no mesmo patamar que a França acabou sendo colocada, né, como uma luz entre a escuridão. Socialmente falando, os beligerantes estavam muito desigualmente divididos, excetuando a própria França. Havia somente um estado importante cujas origens e simpatias revolucionárias para com a Declaração dos Direitos do Homem poderiam dar-lhe uma inclinação ideológica para o lado francês, os Estados Unidos da América. Cara, os Estados Unidos comprou a ideia legal da Revolução Francesa, né, de igualdade, liberdade, fraternidade. Os caras eles estavam alinhados com aqueles pensamentos, inclusive foram essas ideias que foi o grande motivo para o pau cantar na Guerra da Independência, né? Que por sinal a França se aliou aos Estados Unidos para dar um coro na Inglaterra, né? E deu todo o caô econômico lá na França. Os Estados Unidos eles estavam bastante alinhados com isso à vera, era uma parada à vera para eles mesmos. De fato, os Estados Unidos penderam para o lado francês e em pelo menos uma ocasião fizeram uma guerra, se não em aliança com a França, pelo menos contra um inimigo comum, os britânicos, né? Eu acabei de comentar, a guerra que o pau torou com a Inglaterra, né? Os Estados Unidos e a França se uniram e jantaram a Inglaterra na porrada. Entretanto, os Estados Unidos permaneceram na maioria das vezes neutros, e seu conflito com os britânicos não exige qualquer explicação ideológica. No resto, os aliados ideológicos da França eram partidos e correntes de opinião dentro de outros estados e não poderes estatais. Cara, esse parágrafo aqui ele deixou um pouco confuso, porque tudo me deu a entender que foi justamente por conta do excesso de exploração da colônia e dos ideais da Revolução Francesa terem tocado bastante os Estados Unidos para eles poderem fazer a guerra, né, com a Inglaterra, que a França se aliou e tudo mais. E aqui o Hobsbawm diz que entretanto, os Estados Unidos permaneceram na maioria das vezes neutros em seus conflitos com os britânicos. E não existe qualquer explicação ideológica. Isso ficou um pouco confuso para mim, né? Mas foi o que o Hobsbawm escreveu aqui. De uma maneira bastante ampla, praticamente toda pessoa instruída, esclarecida
e de talento simpatizava com a Revolução. Sim, simpatizava por conta dos ideais do que ela pregava. A verdade é que, na maior parte, o jacobinismo no exterior exerceu um apelo ideológico direto sobre as classes instruídas e média. E, portanto, sua força política dependia da capacidade ou da vontade que essas classes tinham de usá-lo. Né? O jacobinismo exerceu uma influência muito maneira nas classes instruídas e nas classes médias, né? Do exterior. E eles dependiam, né, da vontade que essas classes tinham de aplicar a revolução, do pau cantar, de mudar tudo, para poder, né, exercer essa influência com maior força. O programa era atraente em países com problemas políticos e sociais semelhantes aos da França. Estes se enquadram, em dois grupos. Estados em que o jacobinismo nativo tinha uma razoável chance de luta pelo poder político e estados em que somente a conquista francesa poderia fazê-lo avançar. Então, ou seja, cara, os países que estavam alinhados com toda a situação da França foram os que mais foram a favor do jacobinismo. Né? E dentre esses países, né, tinham dois blocos. Né? O primeiro eram os estados que o jacobinismo nativo, né, ou seja, a galera daquele estado que comprou a ideia do jacobinismo, né, eles tinham uma razoável chance de luta pelo poder político e de assumir o controle, e em outros que somente a conquista francesa podia resolver. Somente se a França intervisse, invadisse, pô, resolvia. Tinham esses dois blocos. Em termos amplos, o valor militar do jacobinismo estrangeiro foi principalmente o de auxílio para a conquista francesa e uma fonte de administradores politicamente confiáveis para os territórios conquistados. Né? Pô, jacobinismo em termo amplo, né? O jacobinismo estrangeiro serviu de auxílio para a conquista francesa. Óbvio, estava tudo aliado ali. Né? E uma fonte de administradores confiáveis para os territórios conquistados. Cara. Então a galera de fora que aderia ao jacobinismo, né, eles serviam, obviamente, de apoio fundamental para a conquista francesa, e aqueles caras, como eles estavam alinhados com os ideais da França, eles serviam como excelentes administradores para os territórios que a França ia e conquistava. E, de fato, a tendência era de que as áreas com uma força jacobina local se transformassem em repúblicas satélites e depois, quando conveniente, fossem anexados à França. Cara, corrobora com o parágrafo anterior que eu comentei. Política de expansão. A França, tem os jacobinos daquele lugar ali, daquele lugarzinho X. Pô, mano, a gente quer destronar o rei. Se alinha, só a França invadindo não pode resolver. A França chega, intervém, invade, quebraram os caras. Né? Os jacobinos vão assumir o poder. Quem vai assumir o poder? Os jacobinos influentes nativos daquele lugar. Aquela galera passa a se tornar administradora. Beleza. Convém para a França anexar aquele território depois? Anexa. Está resolvido e a expansão foi feita. Mas se os franceses contavam com o apoio das forças revolucionárias no exterior, os antifranceses também o desfrutavam, né? Sempre tem um anti. Pois não se pôde negar aos espontâneos movimentos de resistência popular contra a conquista francesa um componente socio-revolucionário, mesmo quando os camponeses que os desencadeavam o expressassem em termos de um militante conservadorismo baseado na igreja e no rei. Não foi todo o camponês que aderiu à Revolução Francesa, não. Vamos lembrar que boa parte dos camponeses, a grande maioria dos camponeses, não era esclarecido. E teve uma galera que foi conservadora pra caraca.
Que a galera da igreja, do rei, chegou lá e falou, pô, essa parada de revolução tá errada, esse bagulho aí é do diabo. E os camponeses não quiseram a revolução, não. Isso aconteceu, isso aconteceu. É significativo que a tática militar, que em nosso século se tornou mais plenamente identificada com a guerra revolucionária, a guerrilha, fosse entre 1792 e 1815 um recurso quase exclusivo do lado anti-francês. Ou seja, a galera contra-revolucionária passou a utilizar muita estratégia de guerrilha, né, para poder atrasar o movimento revolucionário. Galera, eu vou deixar para concluir essa parte 1 do capítulo 4 no próximo vídeo, para não ficar muito extenso, né? E também o conteúdo ficar dividido na moral para os 2 vídeos. Tá curtindo o conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações, deixa o joinha aí que dá mó moral pro amigo. E cara, por favor, se você tem uma opinião divergente da minha, que eu dou várias caneladas aqui direto, comenta, porque é muito importante. Se você tiver algum conhecimento que reforce esse conteúdo, deixa aí, porque é importante pra caraca pra todo mundo, beleza? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu concluo a parte 1 e essa parada aí. Valeu, até a próxima, fui!